O Egito é uma das culturas mais fascinantes da antiguidade e encanta tanto turistas que vão até o Egito, quanto pessoas que lotam museus ao redor do mundo que são abarrotados de objetos do Antigo Egito. No vídeo de hoje, vamos fazer um panorama geral sobre a arte no Egito Antigo, começando pelo período pré-dinástico, época em que a região onde hoje é o Egito era dividida entre dois reinos, o Alto Egito, na área ao sul montanhosa, e o Baixo Egito ao norte, lá na região do delta do Rio Nilo. Dessa época do período pré-dinástico foi encontrada uma cidade em ruínas, Hieracómpolis, lá no Alto Egito. Uma das tumbas dessa cidade tinha paredes pintadas, um prenúncio do que viria a ser o estilo tradicional do Egito. Mas o estilo artístico do Egito que se consagrou não foi esse, e sim o estilo da paleta de Narmer, que foi um objeto também encontrado nessa mesma cidade. A paleta de Narmer provavelmente era uma paleta de maquiagem, e a maquiagem era muito importante tanto para homens quanto para mulheres. Especialmente o kohl, que era aquela maquiagem usada no entorno dos olhos, que servia tanto para fins estéticos quanto para proteger os olhos contra o ofuscamento causado pelos raios solares. A paleta representa a conquista militar do Baixo Egito pelo Alto Egito, que resultou na unificação do Egito pela primeira vez como um reino só. O responsável por isso foi o lendário rei Narmer, provavelmente o primeiro faraó da história do Egito. A paleta contempla todas as principais convenções que vão perdurar na arte egípcia por mais de 3.000 anos. Os egípcios mantiveram uma longevidade extraordinária em sua arte e estética. Só para efeito de comparação, nós podemos usar a arte italiana, que em 2.000 anos se transformou radicalmente, desde o período do Império Romano até a contemporaneidade. E por que a arte egípcia permaneceu quase inalterada por tanto tempo? Por conta da cultura e principalmente da religião, que ditava praticamente tudo que as pessoas tinham que fazer no seu cotidiano, desde as pessoas mais simples até a elite e até o próprio faraó, que era a ponte entre as pessoas, o mundo terreno e o mundo dos deuses. A principal crença da arte egípcia era a vida após a morte, que era tão importante quanto a vida aqui na Terra. A arte, então, era a ponte entre a vida aqui na Terra e a outra vida, e por isso que ela tinha que ser cercada de tantas regras e tantas leis que mantiveram a arte egípcia quase que inalterada por tanto tempo. O artista não podia ser criativo, quase não podia inovar. A principal lei da arte egípcia era a lei da frontalidade. Os objetos, especialmente as pessoas, são representados de maneira bastante peculiar. O torso é visto de frente, enquanto os braços, pernas, pés, mãos e principalmente a cabeça são vistos de lado. Os olhos saem da frente e vão para a lateral do rosto. Também tínhamos a lei da hierarquia, em que as pessoas mais importantes eram desenhadas maiores que as outras. Portanto, o faraó, claro, era sempre a maior figura ali. Entramos então no período dinástico, no Antigo Império, primeira dinastia. A partir desse momento, os faraós passaram a ser sepultados nas mastabas, que são esses edifícios baixinhos feitos de calcário. Dentro havia uma câmara com um altar, que tinha também uma porta falsa, que não era uma porta de verdade e servia apenas para a alma do morto, e era toda decorada com pinturas para garantir justamente a passagem da alma para a vida eterna. E por fim, um shaft descendo até a câmara mortuária, onde era sepultado o morto mumificado com seus pertences, incluindo mobiliário, vestuário, sandálias, jogos, comida, animais mumificados, e antigamente até seres humanos eram sacrificados para servirem como servos lá na outra vida. Só que depois os egípcios tiveram uma ideia melhor, que foi criar estátuas que representariam essas pessoas na outra vida. E a mumificação era muito importante para justamente preservar o corpo para que ele fosse também, junto com a alma, lá para a vida eterna. Durante o comecinho da terceira dinastia, o faraó Djoser queria inovar e chamou seu arquiteto, primeiro-ministro, braço direito e sacerdote Imhotep para projetar uma grande mastaba que seria a maior da história do Egito. Só que o projeto cresceu demais e a mastaba acabou virando quase que um bolo de casamento, que seria a primeira pirâmide do Egito, a pirâmide escalonada. Importante destacar que as pirâmides não ficavam isoladas no meio do deserto, e sim faziam parte de complexos funerários, com templos, outras pirâmides menores, outros túmulos, altares, pátios e outras construções. Já lá na quarta dinastia, o faraó Snéfero admirava muito o legado de José e queria uma pirâmide para chamar de sua. Só que a primeira foi um grande fracasso, e a segunda ficou torta, mas a terceira deu certo.
O filho dele, Kelps, quis então criar a maior pirâmide de toda a história do Egito, e de fato até hoje ela é a maior, que é a pirâmide de Kelps, a grande pirâmide de Gizé, com aproximadamente 140 metros de altura, o equivalente a um prédio com mais de 40 andares. A pirâmide tem uma série de câmaras internas e é a única maravilha do mundo antigo que sobreviveu. Em meio ao grande complexo de Gizé foi encontrado inclusive um barco, que certamente seria o barco que levaria Kelps, junto com o deus Ra, até a outra vida. O seu filho Khephren não queria ficar para trás e encomendou também uma pirâmide ali perto da pirâmide do pai, a pirâmide de Khephren, que é menor que a de Kelps, mas aparenta ser mais alta por estar em um terreno mais alto. Quase todo mundo considera essa pirâmide como a mais bonita, justamente porque ela conseguiu manter o revestimento, pelo menos uma parte do revestimento do topo. Na antiguidade, as pirâmides eram assim, todas polidas com calcário de altíssima qualidade e com um piramídeo no topo revestido de ouro. Dessa forma, as pirâmides brilhavam muito no sol escaldante do deserto. Khephren ainda mandou construir dentro do seu complexo a grande esfinge de Gizé, uma das esculturas mais famosas do mundo e a maior já feita no Egito até então. Ela tem provavelmente a cabeça de Khephren com o corpo de leão, remetendo à força do leão com a inteligência humana. As esfinges quase sempre estão ligadas à proteção de locais sagrados. Nesse caso, ela protege todo o complexo funerário de Khephren. A menorzinha das pirâmides de Gizé é a de Mykerinos, filho de Khephren e neto de Kelps. Esse rasgo que tem em um dos seus lados foi adquirido na Idade Média, quando um sultão achou por bem tentar destruir as pirâmides por serem símbolos da idolatria não muçulmana. Mas claramente não deu certo. Nessa época, as esculturas de faraó eram extremamente idealizadas e também seguiam uma série de regras, assim que nem a pintura. A figura nunca demonstrava expressões e estava sempre serena em sinal de estabilidade, algo que era a própria essência do Egito. Os faraós sempre eram jovens, bonitos e fortes, independente de como eles eram na vida real. Com o fim do Antigo Império, nós tivemos o início do primeiro período intermediário, uma época de crise, de instabilidade política e invasões de forças estrangeiras. Mas o Egito voltou ao seu antigo poder no Médio Império. Nessa época, a capital mudou para a cidade de Tebas. As pirâmides saíram de moda e as pessoas mais importantes passaram a ser sepultadas em tumbas subterrâneas, justamente para protegê-las de saques, já que as pirâmides foram praticamente todas surrupiadas durante a Antiguidade. Na época de Sesostris III, a escultura passou a ser mais realista, e o rosto do faraó aparentava ser de fato o seu rosto verdadeiro. Mas isso não durou muito tempo e já já o Egito voltou às suas convenções antigas. Um destaque desse período são essas lindas maquetes, feitas para conceder conforto para o morto na outra vida, como a possibilidade de passear de barco ou ter o seu pão fresquinho e cerveja feitos pelos servos. No fim do Médio Império, o Egito sofreu mais uma série de invasões, dessa vez por um povo militarmente superior lá da Ásia, que eram os Hyksos, marcando então o início do segundo período intermediário. Mas no novo império, o Egito voltou ao seu auge e expulsou de vez os Hyksos. Só que os Hyksos deixaram um legado lá no Egito, que foi o gosto pela guerra e pelas conquistas militares. E de fato, o Império Egípcio aumentou bastante de território nessa época. O grande símbolo de riqueza e prosperidade desse período foi o gigantesco templo de Karnak, lá na capital Tebas, que era dedicado ao deus Amon-Ra, que havia se tornado a principal divindade do país. Karnak era cheia de obeliscos, que eram esses monumentos verticais que fazem referência aos raios solares, além de pilões, que são essas estruturas nas fachadas, e salas hipostilas monumentais. Hipostilo quer dizer um teto grande com muitas e muitas colunas, que é exatamente o caso de Karnak. E nessa época, depois de séculos e séculos de governos de homens, uma mulher assumiu o governo do país como um faraó, e não como uma regente ou como alguém que estava segurando o cargo ali para o seu filho ou para o seu marido que estava viajando, e sim como de fato a rainha governante do país. Ela era a rainha Hatshepsut, que foi uma das principais governantes de toda a história do Egito. Foi ela responsável pela criação de um dos edifícios mais bonitos de todos os tempos, o Templo Mortuário de Hatshepsut, ali bem próximo do Vale dos Reis. Como a capital agora era Tebas, o local onde agora os faraós eram sepultados era no Vale dos Reis, do outro lado do rio Nilo.
A cidade de Tebas, que era a cidade dos vivos, ficava na margem leste, enquanto que a cidade dos mortos, o Vale dos Reis, ficava na margem oeste, justamente porque o sol nasce no leste e morre no oeste. Durante o Novo Império, o Egito cresceu bastante, chegando ao seu apogeu no governo de Amenhotep III ou Amenófis III. Mas aqui a tensão entre o governo de Amenhotep III e os sacerdotes de Karnak ficou quase que insustentável. Isso porque o templo de Karnak estava ficando muito poderoso e muito rico, então os sacerdotes estavam com muita influência política, quase que se opondo diretamente ao próprio faraó. Amenhotep III então teve a ideia de elevar ao posto de principal deus o deus Aton, justamente para rivalizar com o deus Amon-Ra, que era a principal divindade do templo de Karnak. Só que a grande confusão aconteceu mesmo foi no governo do seu filho, Amenhotep IV, que trocou de nome de Amenhotep IV para Akhenaton, aquele que adora a Aton. Nesse momento, ele instituiu que todo mundo agora tinha que adorar a um único deus, Aton, e que todos os outros deuses deveriam ser esquecidos, incluindo o próprio Amon-Ra. Foi uma verdadeira revolução. Foi a primeira vez em que um faraó desafiava o próprio sistema religioso do Egito, que há séculos permanecia quase inalterado. Além disso, ele mudou a capital de Tebas para uma nova cidade, Akhetaton, que em árabe foi conhecida como Amarna. Por isso que esse momento da história é conhecido como a Revolução de Amarna. A arte mudou radicalmente. Os deuses que tinham corpo humano e cabeça de animais como Anubis, Horus e outros deuses que eram totalmente humanos como Osíris e Ísis estavam banidos e somente o disco solar Aton era permitido. As pessoas agora tinham formas menos rígidas, mais fluidas e alongadas, de uma forma bem bizarra. Aqui nessa escultura a gente vê todas essas características, o que causa um certo estranhamento quando a gente compara com as figuras tradicionais do Egito. Mas aqui a coisa mais esquisita é que Akhetaton está no mesmo tamanho de sua esposa Nefertiti, um escândalo para a arte tradicional do Egito. Até hoje não se sabe se os artistas estavam tentando ser mais realistas ou se essa era uma nova forma de estilização, mas uma coisa é verdadeira, a principal escultura dessa época encontrada era muito realista. O busto de Nefertiti, encontrada nas ruínas de Akhetaton por uma equipe de arqueólogos alemães. O pescoço dela é bastante alongado e elegante, e o rosto é uma aula de como esculpir com equilíbrio e realismo. Uma pena que um de seus olhos, feito de quartzo, foi perdido. Hoje ela é a principal atração do Museu Egípcio de Berlim, e muita gente considera Nefertiti como a Mona Lisa de Berlim. Depois que Akhenaton morreu, o faraó seguinte conseguiu restituir toda a cultura e toda a arte do Egito Antigo. Então, a Revolução de Amarna durou muito pouco tempo. Esse faraó era Tutankhamon e morreu com apenas 19 anos. E ele teve um sepultamento feito às pressas e relativamente simples em relação a outros faraós. Ele quase foi esquecido na história até que sua tumba foi encontrada praticamente intacta pelo arqueólogo inglês Howard Carter, em 1922. Enquanto todas as outras tumbas do Egito Antigo haviam sido brutalmente saqueadas, a tumba de Tutankhamon estava praticamente intacta, um verdadeiro milagre da arqueologia. É tanto que a descoberta dessa tumba é considerada a principal descoberta arqueológica de todos os tempos. Inclusive eu tenho um vídeo aqui no canal bem completo sobre essa descoberta e sobre a vida de Tutankhamon, que eu vou deixar aqui linkado nos cards. Bom, o tempo passou, muitos outros faraós vieram, dentre eles o mais famoso de todos, Ramsés II. Esse foi um dos momentos mais prósperos do Egito, especialmente porque Ramsés II teve uma vida excepcionalmente longa, reinando por várias décadas. E ele não economizou em suas obras públicas, especialmente nas estátuas feitas em sua própria homenagem. Sua principal obra, no entanto, foi o templo de Ramsés II e o da deusa Hathor para sua esposa Nefertari, no extremo sul do Egito, na fronteira com a Núbia. Esse era o famosíssimo templo de Abu Simbel. A intenção aqui era mostrar todo o poder dos egípcios para os núbios, e uma ótima forma de fazer isso era por meio da arquitetura. O templo principal tem 4 esculturas colossais do rei e uma delas colapsou. Eu particularmente acho esse o charme da obra. Por dentro temos um corredor com muitas esculturas e cenas de batalha, especialmente a lendária Batalha de Kadesh, entre os egípcios e o Império Hitita,
que culminou no primeiro acordo de paz que se tem registro na história, o Tratado de Kadesh. Séculos depois, o Egito entrou no terceiro período intermediário, quando houve, então, uma fragmentação política e invasões estrangeiras. Em seguida, temos o período tardio, em que as últimas dinastias nativas do Egito reinaram. E então o Egito foi invadido pelos assírios, depois pelos persas e por fim por Alexandre o Grande e o seu exército macedônio. Alexandre acabou sendo muito bem recebido pelos egípcios, principalmente porque os persas que governavam antes eram odiados. Alexandre conquistou um império extremamente vasto, fundou a cidade de Alexandria, ali no delta do Rio Nilo, e se consolidou como uma das figuras mais emblemáticas da história. Mas ele era apenas um homem e morreu com 30 e poucos anos lá na Babilônia. Um dos seus generais teve a brilhante ideia de levar o corpo de Alexandre até o Egito, e lá ele conseguiu se proclamar como faraó. Este homem era Ptolomeu Sóter, que inaugurou a dinastia ptolomaica, mais uma dinastia estrangeira, só que dessa vez uma dinastia grega, barra macedônica. Quase 300 anos depois, a dinastia ptolomaica chega ao seu fim em meio às manobras políticas de Cleópatra VII, a famosíssima Cleópatra, que foi de fato uma figura revolucionária ali na política do Egito e se envolveu com alguns dos homens mais poderosos da República Romana, que era uma nova potência que estava crescendo ali no mar Mediterrâneo. Depois que ela morreu, provavelmente de suicídio, o Egito foi anexado pela República Romana, que depois passou a se tornar o Império Romano. O Egito continuou sendo extremamente rico, era uma das principais colônias de Roma e sua cultura ainda era forte, só que ela passou, ao longo do tempo, a incorporar elementos da cultura greco-romana, como a gente pode ver, por exemplo, aqui nos retratos de Fayum, que eram múmias egípcias que tinham retratos feitos bem ao estilo romano. No entanto, a cultura egípcia foi perdendo força ao longo do tempo, especialmente com o advento do cristianismo ali por volta do século III ou IV depois de Cristo, claro. Já na Idade Média, a partir do século VII ou VIII, o Egito foi invadido por tropas muçulmanas, que vinham da Arábia e trouxeram a religião islâmica. E de fato, até hoje, o Egito é um país majoritariamente islâmico. Bom, então chegamos ao fim da arte egípcia tradicional, como a gente conhecia, e chegamos ao fim também desse vídeo. Se você gostou, deixe o seu like, compartilhe com as pessoas e se inscreva no canal. Até mais!